revólver. Ora, o revólver num programa chamado Diálogo. Ora, o revólver é exatamente a impossibilidade do diálogo, né? O antidiálogo, porque oprime a pessoa que está ali sob a mira do revólver, enfim, torna assassina a pessoa ou não, enfim, infratora a pessoa que está com ele. Enfim, é algo que é antidiálogo e, no entanto, foi algo que a nossa dialogadora nos trouxe para dialogar sobre. Eu me refiro à dialogadora de hoje, que é a Mara Beatriz, a jornalista e coordenadora estadual do movimento Mães pela Diversidade. E a ela que eu entrego a palavra para dizer por que ela me trouxe um revólver. Eu trouxe uma arma para representar isso que você falou, né? Muita gente acha que é muita vantagem, hoje em dia, a gente ter posse, ter porte de arma, que isso vai me tornar um cidadão mais seguro, né? Que eu vou ter como me proteger contra a violência. E aí eu trouxe isso justamente simbolizando o que eu penso, que é o contrário. Né? A gente já tem um país que mata muitas mulheres, né? O feminicídio aí tem taxas absurdas. É o país que mais mata LGBTs no mundo, quer dizer que nem aonde é crime você ser gay, ser lésbica, não se mata tanto quanto no Brasil. O Ceará é o 4º estado que mais mata pessoas LGBTs. Então, assim, diante de todas essas estatísticas, a gente tem que repensar, né, algumas posturas. Né? Tenho visto nas redes sociais muito essa defesa do armamento. E isso preocupa muito a comunidade LGBT, preocupa muito as mulheres. E você imagina, eu estou em casa numa discussão com o marido e o marido já, às vezes, muitas vezes... Sem arma já é agressivo? Sem arma já é agressivo, já existe uma violência doméstica. Claro. Né? O lugar mais inseguro para as mulheres é a própria casa. Isso é dado estatístico claríssimo das instituições internacionais. Aí as pessoas vêm e tentam argumentar, mas você também vai ter uma arma. Sim, tá, eu vou ter uma arma, meu marido vai ter uma arma e a gente aí vai... ele atira em mim, eu atiro nele, é isso? Qual a vantagem disso, né? Grande vanta. É uma vanta. É uma vantagem que eu não vejo. E aí a gente tem aí casos como o da Dandara, né? Que virou nome de lei, não é, Mara? Isso. Aliás, o Ceará é pioneiro nisso. O Ceará, nessa luta que eu falo, tem a honra de ter o nome da Maria da Penha como lei, não é? De proteção à mulher. A Dandara agora tem uma lei, não é? A lei Dandara, não tem? Tem uma lei, mas eu não estou muito a par, não. Ou é um projeto de... A outra coisa linda é que aqui tem um movimento bonito, que tem aquele centro de estudos da Janaína Dutra. Janaína o Centro Dutra. de Referência LGBT. Centro de Referência LGBT da Janaína Dutra. Sim. Que é a primeira... É uma menina... Ela é... Advogada. Advogada, não é? Já faleceu. Pois é, ela mas era advogada. Aí já tem essa questão, né? A gente já tem esses nomes por conta dessa violência também, né? Porque essas pessoas se põem exatamente por isso. Pessoas... Para se contrapor. Ela se põe para se contrapor. E aí a gente tem casos aí... no ano passado, aliás, no ano passado não, em 2017 que a Dandara morreu, né? Então ela foi assassinada de uma forma muito brutal. E nesse ano a gente teve 35 assassinatos só por LGBTcídio. É preciso repetir, o Brasil é a estatística, por favor. O país que mais mata LGBTs no mundo. No mundo. E o Ceará é o 4º estado. O 4º estado que mais mata. E aí o Brasil elege um candidato que tem como símbolo uma arma. 2. Esse símbolo é bem triste. Né? Porque... E ligado ao mundo cristão. Ligado ao mundo cristão. Tá. E em relação... Eu acho que é incompatível. Também é incompatível. Cristianismo, cristandade com isso é incompatível. Acho que qualquer religião, né? A própria etimologia da palavra é religar, né? Se religar com uma força superior e tal, com o divino. Como é que você vai se religar para a violência? E com um Deus do Novo Testamento, que é um Deus tão acolhedor, o Deus do perdão, o Deus da compreensão. O Deus que andava com os pobres, que andava com pescadores, com prostitutas. Então, não tem sentido isso. É triste. É triste, é triste, é triste. Mas é preciso que a gente olhe com outro objeto que você trouxe. E é isso que estamos tentando fazer com o diálogo com a Mara Beatriz, a jornalista, eu me refiro a esse objeto que é uma lupa. Colocar lupa nas coisas, nos temas, para ampliar a visão. É isso mesmo. Por que você trouxe, Mara?
Eu trouxe Pra para esse lembrar. mesmo sentido que você falou, né? Nem sempre as coisas estão às claras, estão na superfície, né? Às vezes a gente precisa ampliar o nosso olhar, né? Ver o que romper com essas normas que a gente já nasce sendo incrustado de normas ali. Ó, tem que ser assim, se não for assim não está correto, se não andar desse jeito, se você não se vestir dessa forma, se você não se comportar dessa forma. E assim, Precisa ampliar. a gente precisa ampliar esse olhar. A gente precisa ver além da superfície. E também dar visibilidade às coisas que são micro, né? Também a função também da lupa é essa, né? É dar destaque àquilo que está escondido Às vezes no está total. lá, escondidinho. E é preciso ter um olhar E sobre. é preciso ter um olhar de empatia, um olhar de cuidado, né? Um olhar mais zeloso, né? Quando você amplia o seu campo de visão, você é capaz de ter mais zelo com o outro. E eu acho que está faltando muito isso hoje em dia. Esse afeto, esse acolhimento, esse olhar especial, né? Não é olhar como a gente vê isso nas profissões, por exemplo, os lixeiros. Então, eu tinha visto certo tempo atrás uma pesquisa que os lixeiros são invisíveis. Um psicólogo fez essa pesquisa, né? Que os próprios lixeiros, ele se vestiu de lixeiro por um tempo e as pessoas passavam por ele conhecidas e não o reconheciam. Então, é uma coisa que é muito chocante, né? Como que você não vê? Às vezes você passa por um morador de rua e você não enxerga, porque aquilo ali se tornou banal, se tornou comum. Então, porque é comum, é aceitável, é normal a pessoa não ter casa? Banalizar a violência. Banalizar a violência, banalizar o ódio, né? Se achar que é normal expulsar um filho de casa porque ele é LGBT, se achar que é normal expulsar uma criança da escola porque é LGBT, ou negar um emprego, a pessoa tem competência para ter aquele emprego, mas você vai negar por conta da orientação sexual dela. Então, esse olhar ampliado, e eu acho que tem muito a ver com empatia. Mara Beatriz. Tem mais ou já é um objeto de surpresa? Acho que já é Não, tem esse aqui. Tem. Olha, que lindo. A imagem já fala por si. Olha aqui. Olha, a última imagem antes do objeto de surpresa que me trouxe a nossa dialogadora de hoje, a jornalista Mara Beatriz. Fala. Esse objeto aí foi um quadro, uma arte, uma obra de arte, né? Um amigo que fez para mim, especial, o Lésio. E retrata eu e Lara, né? Logo que ela estava se descobrindo como menina trans. Sim. E aqui tem um sinal Sim. masculino, É o feminino e um terceiro. O símbolo trans é esse. E uma terceira via que é o símbolo trans. Exatamente. Coisa. Então tem o símbolo trans, tem as cores trans, que é o branco, o rosa e o azul. A bandeira trans tem essas três cores. E aí passa a questão da feminilidade, né? Eu tô passando batom nela, é como se eu estivesse acolhendo a feminilidade da Lara. Eu acho bem representativo. Mães pela diversidade. E ela tem isso. Ela tem essa experiência, né? Essa vivência com a sua filha Lara. Muito bem. Então, é um quadro biográfico, digamos, né? E você nos ensinou, a mim, eu não sabia... São as três cores, então. O rosa, associado ao feminino, né? Pelos arquétipos cromáticos. O azul, associado ao menino, também pela questão educacional brasileira. E o branco que é neutro. E o branco que é... Uma neutralidade. Uma neutralidade. E aí as três se juntam. E aqui também você pega os cromossomos, né? Aqui as ideias dos... o espelho de Vênus, né? As armas de Marte, que são os símbolos do feminino e do masculino. E aí eles estão casados, aqui né? é o masculino, aqui o feminino, não é? Sim, o espelho embaixo, né? E o espelho, e aqui ao lado essa Marte, dimensão do trans. Que coisa linda! Belíssimo Que coisa trabalho. bonita, hein? Como é o nome do artista? É Lésio. 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 Que coisa Foi linda. um presente que me emocionou muito. Mas você vê, eu disse que você tinha como profissão jornalista, você é assessora de imprensa, portanto, como formação em jornalismo, é formada em letras, tem pós-graduação em letras pela UES, mas, no entanto, você tem, além da profissão, uma missão. E veja, a maioria dos objetos se relaciona a essa missão, não é?
Com certeza. Portanto, eu acho que é isso mesmo que eu fiz aqui, a imagem que traduz você. Peraí, vou repeti-la. Que é a jornalista com a bandeira permanente da diversidade. Sim. E uma jornalista que está em busca de apurar as notícias, né? Porque hoje em dia também a gente vive num mundo que passa muito adiante a notícia pelas redes sociais, sem muito apuro, sem muito cuidado. E isso também gera violência, né? Então tá tudo meio que interligado, né? Quando a gente espalha uma notícia sem apurar se aquilo ali é verdade ou não, e isso é um papel do jornalista, é um papel do historiador também. E o fascismo sabe disso, né? Porque ele se acerca exatamente dessa boa vontade das pessoas, né? E às vezes má vontade das pessoas para ratificar preconceitos, né? Espalhando fake news em relação à comunidade LGBT, etc, etc, etc. Como fizeram, por exemplo, com Marielle, né? Dizem que existe um kit gay, eu tô esperando chegar lá em casa esse kit gay até hoje, porque, né, eu tenho uma filha trans, tô esperando chegar. Não, e partir da ideia de que a pessoa vai se transformar em gay se ela tiver um livro sobre gay, é isso? Não é, o livro, na verdade, explicaria sobre o respeito, explicaria sobre Mas nem é kit gay, não é obrigatório, não existiu. O kit gay é uma mentira, nunca existiu. Nunca existiu, mas a educação sexual é super importante, né? Para a criança saber sobre o seu próprio corpo, saber se defender de uma pessoa que, de repente, tente aliciar. Mas às vezes eu As pergunto, pessoas desvirtuam, né? se fazem de desinformados ou são mesmo, né? Acreditar que alguém vai ler um livro e a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero vai ser definida a partir disso. As novelas sempre mostraram beijos entre homem e mulher. E então não haveria gays, né? Que esses gays passaram a vida assistindo essas novelas. Outra, todos os homossexuais são filhos de hétero, não? Não é isso? Me parece. Então tem esse modelo já dentro de casa, né? Em tese, né? Em tese. E, no entanto... Né? Nem por isso eles vão reproduzir não vão reproduzir aquilo. o que o pai e a mãe disseram, não é? Quer dizer, nós estamos aqui falando óbvio. O Brasil, um país que parecia tão evoluído, chegar a esse ponto de defender o óbvio. Sigamos dialogando. Chegou a hora do objeto surpresa e eu trouxe um para ela, cheio de tentativa de significado, e ela trouxe um para mim. Eu queria primeiro que ela me mostrasse o dela. Deixa eu mostrar. Me deu meu, você trouxe para mim, eu vou abrir. O que será que me trouxe e entregou à produção? Eu não sei mesmo o que tem aqui dentro. A Mara Beatriz. Ela chegou, entregou à produção, às escondidas, é assim que a gente faz. Para que eu tenha surpresa mesmo, para que seja verdade mesmo. Não fique aqui representando, embora seja eu um ator, um homem de teatro. Mas a gente quer a verdade, a gente quer a autenticidade. Ela me trouxe uma máscara. Ela me trouxe uma máscara. E eu passo a palavra a ela. Ela que diga por que trouxe essa máscara. E eu vou usar a máscara, claro. Hein? Eu trouxe essa máscara por vários motivos, né? Porque é uma coisa com que eu me identifico e você se identifica. Eu amo o carnaval, eu amo a alegria e eu acho que a questão da luta, da resistência, não é só você estar numa passeata, não é você estar se organizando em trabalhos parlamentares, é também. Mas, assim, resistir também é se manter alegre, se manter forte, né? A gente não pode perder de vista essa questão da alegria, né? E Carnaval. E você é ator, então acho que cai bem um papel aí de pirata, um pirata inusitado, com rosa. Pois não é um pirata da comunidade LGBT. Eu sou o pirata da perna de pau. Você disse que não usava rosa, mas a máscara aí. Da cara de mal, hein? Pois não é. O pirata, você trouxe então para caracterizar o carnaval, a alegria, a festa popular. A festa popular, a resistência que o LGBT, por mais que a gente esteja vivendo tempos difíceis e os LGBTs têm tido muito medo, nós mães temos muito medo pelos nossos filhos, mas a gente não pode perder a alegria de vista, né? A gente tem que se manter forte. Me ocorre lembrar outra pauta. Eu pus agora você vai colocar. Mara, olha o pirata, a pirata, hein, a Mara? Sabe o que é, Mara, que eu me lembrei? Que pode pautar outra coisa que tem a ver com a sua luta pelos LGBTs. É que no carnaval é o momento também do liberar, né? Inclusive héteros, né? Pessoas que são héteros antes, durante e depois do carnaval, mas que durante o carnaval se sentem mais à vontade. Pela essa mudança, essa transgressão, até de gênero também,
né? Sim. De identidade de gênero. Mas você sabe que a As Lara... mulheres barbadas, o homem fica mulher, a mulher fica... Enfim, é uma festa da suspensão da normalidade, da verdade. experimentação da alteridade. Mas fala, você ia falar da Lara. Não, que às vezes a Lara fala, ai mãe, ela é muito politicamente correta. E aí fala às vezes, não gosto quando eu vejo um homem se vestindo de mulher no carnaval. Que não seja... quando é uma drag queen, quando é uma travesti, é óbvio que isso não vai interferir. Mas ela fala assim, quando você veste pro carnaval, parece que eu tô virando uma piada. Eu falei, não, calma, vamos com calma. Mas ela sente esse peso, sabe? Eu acho que pelas violências simbólicas serem tão frequentes, né? E as passeatas também, as passeatas não, como é que chama? As marchas, né? As paradas. As paradas, a palavra é essa. As paradas são muito carnavalizantes, não são? Carnavalizadas. Elas trazem alegria. Cheio de glitter, de cor. Isso é maravilhoso. De brincadeira, de música, né? De performance corporal, né? Tem muito a ver com brincar com o carnaval, corpo, até porque o corpo já é a luta, né? De uma pessoa trans. Eu sempre ouço outras trans falarem isso. A Dediane, que é uma mulher trans que eu admiro muito aqui em Fortaleza, ela sempre fala, a gente não precisa estar com uma bandeira na mão, porque o nosso corpo, ele já é a nossa bandeira. E é engraçado porque a palavra brincar significa, tem várias acepções. Brincar é representar também, né? É se animar, é brincar, é fazer o outro, é ser outro, né? Brincar é representar, é jogar, né? E é se divertir. Então tem 3 acepções do verbo brincar. A gente não vai deixar ninguém nos esmagar, vamos manter a alegria. Vamos manter a alegria. A alegria é a prova dos novos, já dizia Oswald de Andrade. A alegria é revolucionária. É revolucionária. A Como o amor é revolucionário. Né? Contra esse ódio todo que a gente tem visto, essa onda de ódio, não só no Brasil como no mundo, né? Não tem como você manter a alegria, distribuir afeto, você desarma, né? Quando você distribui alegria, afeto, sorriso. Você não pode ser o bobo alegre. Não, aí mas é outra história. O bobo alegre é outra história. É outra história. Mas com alegria e exercer essa capacidade de revolucionar as ideias, com alegria, isso é realmente fundamental. E pirata, olha a coisa também pra gente pensar. O que é o pirata? O pirata é o transgressor, né? É o que está fora da norma. Verdade. Hein? Ele não é um soldadinho. Não é o mocinho. Não é o mocinho. Ele é aquele que rompe as estruturas e os esquemas. Sim. E consegue fazer as transgressões. É verdade, não tinha pensado por esse lado. lado. É um danado. E olha o que eu trouxe a você. É um momento de reflexão. Vamos ver o que ela vai fazer. O meu objeto surpresa tem a ver com... Vai precisar dela. Ela que vai inventar o objeto. Pela primeira vez em 11 anos do ar, quem vai inventar o objeto é ela. Cadê? Nossa, como vai ser Eu trouxe isso? uma sugestão, mas quem tem que completar o sentido é a nossa dialogadora de hoje, Mara Beatriz. Veja aí, Mara. Nossa. Veja o que eu trouxe a você. Nada. Apenas um recipiente. Para que você desse sentido, o que colocar aqui dentro. Me lembrei de você, sabe? Digo, o que eu vou trazer para Mara? Me vieram várias coisas. Camisinha, a bandeira do LGBT. Eu achei que era tudo a mesmice. Eu digo, não, eu preciso... O que é para mim a Mara? A Mara é alguma coisa aberta ao novo, ao que nem existe ainda, a um devir. Então vamos fazer assim, eu trago um recipiente. E ela é que vai dizer o que poderia colocar aqui ou não. É um recipiente transparente. Transparente. Opa, começou a definir. É um recipiente transparente. E assim, dentro dessa transparência, eu posso me construir. Claro que ninguém é 100% transparente, todo mundo tem seus segredos, né? Mas eu posso construir aqui dentro dessa transparência um mundo de afetos, né? Eu posso colorir essa transparência, né? Já que a gente está falando muito da questão LGBT, né? Do colorido, da alegria. Quando eu vejo assim algo sem cor, eu também penso logo em colorir. Eu penso em lápis de cera, lápis de giz. Penso em encher isso aí de coisas coloridas, de glitter. Que coisa interessante. Veja você, é alguma coisa de guardar, portanto, de vedar ao olho do outro, mas, no entanto, é
transparente. Mesmo que você guarde, isso é visível, Sim. tem visibilidade, entende? Então a caixa, o próprio recipiente tem essa, não diria, essa ambiguidade, essa ambivalência. Ele, ao mesmo tempo, ele compacta, ele, como é que chama? Agrega, não, enfim, ele guarda, mas ele revela. E pode ser também aqui, o recipiente posso ser eu, né? Eu posso ser esse recipiente, eu posso ser a Mara no papel de mãe da Lara. Eu guardo a Lara aqui dentro, eu tento protegê-la do mundo, das coisas que possam afetá-la, né? Mas você deu visibilidade. Mas eu dei visibilidade a à isso, luta dela. à luta né? dela. E a sua? E a minha e a de todos os LGBTs. Que coisa linda, que coisa linda, que bonito, que bonito. Então você deixaria assim? Ou colocaria alguma coisa? Acho que talvez eu colorisse, mas eu deixaria transparente para que todos tivessem essa visibilidade. Eu deixaria algumas transparências dentro desse colorido. Isso aqui seria, não? Seria. Pronto. Deu cor, deu vida, né? E deu visibilidade, porque eu continuo vendo aqui. Eu não perdi de vista. Você protege, acolhe, mas estandartiza isso. Sim. Eu acho que é isso que você faz. Eu acho que não só você, todas elas que participam no Brasil todo desse movimento Mães pela Diversidade, todas elas fazem isso, né? É verdade. Protegem, acolhem, né? Mas querem dar a mais dão visibilidade, visibilidade. pelo respeito. É o pela símbolo, então, necessidade do respeito. do nosso encontro hoje, com essa figura admirável que é com a sua luta, que representa a Mara Beatriz, a quem eu agradeço tão bonito pela sua presença. Obrigada, tão fico Obrigado muito pelo seu feliz. trabalho, viu? Obrigado por você existir e obrigada. trabalhar, ter dado a você, bem avocado a você essa ideia da luta. Sempre sem esquecer nunca que não é uma luta das armas, não é uma luta do preconceito, é uma luta do diálogo.